Capítulo 6. Após 2 semanas de repouso, Amélia finalmente estava bem o suficiente para que Caleb decidisse que ela estava pronta para sair, não apenas para ir ao banheiro. Ele havia cuidado dela tão bem, alimentando com caldo, pedaços macios de carne, mingau de aveia e fubá, que ela estava começando a se sentir bastante em dívida com ele. Estava pensando em ir pescar, disse ele, soltando o braço dela da tala. Pescar? Perguntou Amélia, fazendo uma leve careta quando ele começou a rotina de mover o ombro dela em círculos, se certificando de que ela não perdesse a mobilidade. Dei uma olhada nos meus estoques de comida, e embora eu ache que ainda estejam bem abastecidos, explicou ele pressionando a palma da mão contra o músculo do ombro dela. Gostaria de começar a suplementar. Agora, em vez de esperar, até que fiquem muito baixos. Normalmente não me aventuro no gelo tão cedo. Mas, neste momento, qualquer pequena quantidade de proteína fresca será útil. Quer dizer que eu posso ir mais longe do que aquele banheiro gelado? Perguntou Amélia, calçando suas botas. Sim, você consegue, respondeu Caleb, se abaixando para amarrar os cadarços, com um sorriso malicioso nos lábios. Não sei o quanto você vai conseguir fazer, não quero que você use muito o braço. Mas só saberemos quando tentarmos. De pé, ele estendeu a mão para pegar seu Handauer. Que é isso? Perguntou Amélia, observando a ferramenta em comum na mão de Caleb. Isto, disse Caleb, estendendo o instrumento para a frente. Isto é um Handaugor, uma ferramenta tradicional para verificar a espessura do gelo. Esta extremidade, explicou ele, mostrando-lhe a ponta afiada numa das extremidades, serve para perfurar o gelo e testar a sua espessura. Esta ponta, continuou ele, virando-a, tem um gancho para recuperar coisas. Também é útil caso você caia no gelo. É comprida o suficiente para, com sorte, alcançar as bordas de qualquer buraco em que você possa cair. Uau! Disse Amélia, observando o objeto singular. Você pode me mostrar como usá-lo? Acho que você não é forte o suficiente, disse Caleb, olhando para ela de cima. Enquanto ele tinha 1,80 m de altura, Amélia era quase 30 centímetros mais baixa, fazendo-o se sentir um gigante, sempre que estavam lado a lado. Por favor, disse Amélia, com os olhos suplicantes. Estou lhe dando mais trabalho. O mínimo que posso fazer é ser útil. Tudo bem, disse Caleb, suspirando pesadamente. Vestindo um suéter grosso, ele entregou a Amélia uma jaqueta surrada, mas ainda impermeável. Depois de ajudar a abotoá-la, abriu a porta, examinando a clareira, em busca de perigo, antes de deixá-la passar. Ao sair, e não era a primeira vez, Amélia ficou encantada com o mundo que Caleb havia criado para si mesmo, no meio do nada. Era de tirar o fôlego. A cabana ficava no topo de uma pequena elevação com vista para um lago congelado, cercada por densas árvores, e todo o cenário tinha como pano de fundo a brancura austera das montanhas que a rodeavam por todos os lados. Caminhando lentamente em direção à água, com Caleb como apoio no caminho escorregadio, ela conseguia entender por que alguém escolheria morar ali. Talvez não o tempo todo, mas parecia um lugar lindo para visitar. Você segura o Handauer assim, disse Caleb, quando chegaram à borda gelada, mostrando a Amélia a pegada correta. Então, você golpeia o gelo com toda a sua força. Dependendo da profundidade do golpe e do som que ele faz, você deve conseguir determinar se o gelo é forte o suficiente para te suportar. Se a ponta atravessar com muita facilidade, ou fizer um som estranho, o gelo está muito mole e você precisa encontrar outro caminho. Certo? Amélia assentiu, demonstrando compreensão. Assim? Perguntou ela, assumindo a postura que vira Caleb assumir. Quase, disse ele, se movendo para ficar atrás dela. Afaste um pouco mais os pés, continuou, usando o próprio pé para ajustar a posição dela. E mova um pouco a sua mão direita para frente, continuou ele, a envolvendo com os braços para guiar a mão dela até a posição correta. Pronto. Embora soubesse que ele só estava tentando ajudar, Amélia teria que ser cega, surda e muda
para não notar o quão sólido ele era contra ela. Ele era um homem másculo. O cheiro de couro e fumaça de lenha invadindo seus sentidos. Incapaz de se conter, ela se perguntou como seria sentir as mãos dele deslizarem para fora do Hrandáugr e para dentro de sua jaqueta. Entendo, respondeu ela, um pouco ofegante, saindo rapidamente de seu abraço, chocada com seus próprios pensamentos, com as bochechas coradas, apesar do frio no ar, cravando a ponta afiada do Hrandáugr no gelo, com toda a força que tinha. Amélia conseguiu apenas fazer a ponta deslizar pela superfície gelada, na beira do lago, enviando um raio agudo que atravessou seu ombro. Acho que você não está preparado para isso. Caleb riu, balançando a cabeça. Olhando para baixo, ele viu Amélia segurando o braço, com uma expressão de dor no rosto. Desculpe, disse ela, devolvendo a ferramenta com o braço bom, a voz rouca de dor. Percebendo que sua risada a havia magoado, mas não tanto quanto a ação havia machucado seu ombro. Caleb pegou o Hrandáugr de volta dela. Você não deveria estar aqui fora, disse ele com a voz rouca, irritado consigo mesmo por sequer ter pensado que ela lhe seria útil. Volte para dentro. Amélia balançou a cabeça, fazendo o possível para esconder a dor que sentia. Você me pediu ajuda, e eu ajudarei, disse ela. Apenas me diga o que você precisa que eu faça. Ao ver a expressão de determinação em seu rosto, Caleb suspirou. Tudo bem, ele concordou. Fique na margem, até eu verificar o gelo. Tá bem fino no meio, mas devemos conseguir ir longe o suficiente para pegar algo de bom tamanho para o almoço e, se tivermos sorte, para o jantar. Quando eu tiver certeza de que é seguro, volto para buscar você e o equipamento. Tá bem. Amélia assentiu, grata por poder fazer algo, além de ficar deitada na cama. Caleb começou a testar o gelo na beira da água antes de pisar nele. Embora o inverno tivesse acabado de começar, ele tinha certeza de que ainda estaria grosso o suficiente para suportá-los, contanto que permanecessem perto da margem. O que vou fazer com ela? Pensou ele. Ela era inútil. Mais do que inútil, era um fardo. Ele teria que alimentá-la e protegê-la até a chegada do avião de suprimentos. Balançando a cabeça, continuou caminhando, golpeando o gelo distraidamente, sem prestar a atenção que deveria. Mal percebeu o estalo segundos antes de o gelo ceder sob seus pés. Com dificuldade, Caleb conseguiu chutar as botas, mas o suéter estava grudado no corpo, e o peso o puxava para baixo. A água gelada o envolveu, e o pânico tomou conta de seu coração, quando ele começou a afundar. As roupas e a densidade do próprio corpo fazendo-o afundar rapidamente. Ao chegar no fundo do lago, Caleb fincou os pés na lama viscosa, empurrando com toda a sua força, arranhando e chutando a água, determinado a não morrer daquela maneira. Em seu pânico, ele não viu a placa de gelo e bateu a cabeça com força contra ela, tentando desesperadamente recuperar a calma. Caleb começou a passar as mãos pela parte de baixo do gelo, procurando o lugar por onde havia caído, enquanto suas pernas se moviam freneticamente para evitar que afundasse novamente. De repente, ele sentiu uma mão agarrar a sua, enquanto era puxado para um buraco na superfície. Amélia estava deitada de bruços no gelo, gritando desesperadamente o nome dele.